Fala galera, beleza? Vamos agora para a aula de exercícios de equações trigonométricas. Agora a gente vai resolver questões que caem em prova, tá ok? Lembrando que todos esses exercícios precisam do conhecimento prévio de toda a parte de trigonometria, ok? Você não pode fixar, você não pode parar e achar que agora não tem mais nenhum problema, entendeu? Você precisa ter todos os conhecimentos, tá ok? Então agora, o primeiro conhecimento que nós vamos aplicar aqui vai ser aquele clássico que a gente viu. Só que agora existe um problema, né? Ele deu a solução da equação, não deu intervalo, então tem que dar aquele resultado na forma padrão. Só que a primeira coisa que nós vamos observar aqui é isso aqui, ó. 2x. Ou seja, o que significa aqueles 2x ali, cara? Significa que agora você vai ter que usar que o seno de 2x ele está sendo igual a qual é o ângulo padrão que dá raiz de 3 sobre 2? Aí você vai responder 60 graus, Michel. Beleza, você sabe que é 60 graus e que 60 graus vale π sobre 3. Então, o seno de 2x está sendo igual ao seno de π sobre 3. Ou seja, se um é igual ao outro, então aqui, deixa eu pintar de amarelo para você ver. Ó. Esse cara aqui pintado ó, vai ser igual a esse cara aqui pintado. Ó. Ou seja, um ângulo é igual a outro ângulo. Perfeito. Então, como a gente vai fazer? O ângulo 2x, primeiro resultado, tem que ser igual a π sobre 3, mas o resultado é geral, não é? Então, π sobre 3 mais 2kπ. Ou seja, esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo para os dois lados. Então, vai ficar π, 2 vezes 3, 6, e 2 passa para cá também dividindo, olha lá, ó. Quando você passar ele para cá dividindo, você pode cortar 2 com 2. E aí o seu primeiro valor de x vai ser igual a π sobre 6 mais kπ. Ou seja, para que o resultado ali dê... Para que aquele resultado dê raiz de 3 sobre 2, o x precisa ser π sobre 6 para cada meia volta que ele aplicar na circunferência. Ok? Ou seja, os resultados irão se repetir. Okay? Parece um pouco confuso no primeiro momento, mas você precisa pegar essa ideia do 2kπ de cada uma volta e que cada vez que esse ângulo for multiplicado por um número, a quantidade de raízes encontradas nessa circunferência também vai ser multiplicada, tá ok? Então, se antes você encontrava duas raízes dentro de uma volta na circunferência, se agora ele foi multiplicado por 2, agora você vai encontrar 4 raízes dentro de uma mesma volta. Ou seja, para cada volta na circunferência, serão encontradas 4 raízes que respondem ao seno que vai dar raiz de 3 sobre 2. Você fica um pouco confuso no primeiro momento, mas você tem que entender que isso vai acontecer. Tá bom? Vamos para o segundo valor. O segundo valor, que eu vou chamar agora de laranja, só para a gente poder separar, né? O nosso segundo valor, ele vai ser escrito como segundo valor, é o 2x2, ele é igual ao π menos alfa, lembra? Π menos alfa. Por quê? Porque está no segundo quadrante. O segundo quadrante também vai ser igual. Quem é o ângulo do segundo quadrante? É o π menos alfa. E quem é o alfa? A gente já viu, π sobre 3. Só que esse resultado tem que vir com mais 2kπ. Nas aulas anteriores, eu colocava por último os 2kπ, não é? Mas por que dessa vez agora eu não posso botar o 2kπ por último? Porque esse 2 vai passar dividindo por todo mundo. E se ele vai passar dividindo todo mundo, você tem que entender que vai dividir esse também. Se você deixar para botar esse cara por último, você acaba esquecendo de dividir ele por 2 e coloca no seu resultado 2kπ. E com certeza vai ter essa resposta lá na sua alternativa, tá ok? Então aqui, ó, ajeita a equação primeiro, ó. 2x ao quadrado, 2x2, aí vai ficar 3 vezes π, 3π. 3π menos π, 2π sobre 3. Mais 2kπ. Aí agora esse 2 passa para cá multiplicando por baixo. Então vai ficar assim, ó. 2π sobre 3 vezes o 2, mais 2kπ, dividido por 2. Por que eu não multipliquei? Porque eu vou cortar aqui, ó. Pá, pá. E aí o segundo resultado vai ser encontrado π sobre 3 mais kπ. Ou seja, se é seno, já encontrei meus dois resultados. Então, qual é a minha solução? Solução de verde. Solução. X pertence aos reais. Tal que... Ficou ali muito
colado a resposta. Deixa eu apagar aqui, porque ficou muito grande e aí não vai caber a resposta ali dentro. Então vamos lá. Desenhar de verde. Solução. Olha aí, ó. Olha aí, dando erro. Perdão, gente. De vez em quando a mesa dá uma loucura. Solução. X pertence aos reais. Tá o quê? X tem que ser igual a π sobre 6 mais kπ. Ou X tem que ser igual a π sobre 3 mais kπ. Então, esse é o seu resultado. Essa é a sua solução que você iria encontrar. π sobre 6 mais kπ ou x igual a π sobre 3 mais kπ. Tá bom? Ah, mas se tivesse 3x, tem que passar o 3 para o outro lado dividindo. Ficaria 2kπ sobre 3. E se fosse 4x, Michel, ia passar o 2 para cá dividindo, ia cortar o 2 com 4, ia ficar kπ sobre 2. E assim vai. Entendeu, pessoal? Vamos para a próxima. Olha o próximo exercício que nós temos aqui, ó. Calcule a equação seno de x mais 2 seno x cosseno x, que é igual a zero, dentro do intervalo. Fechou o intervalo. Se fechou o intervalo, cara, a primeira coisa que você tem que fazer agora é ter conhecimento de relações trigonométricas, tá? Que isso aqui é uma equação, ó. Se você perceber, essa equação tá assim, ó. Vamos reescrever essa equação aqui, ó. Seno de x mais 2 vezes o seno de x cosseno x igual a zero. Então, ó, tanto esse termo quanto esse termo tem seno de x. Eu vou colocar o seno de x em evidência, ó. Opa! Tracinho aqui. Botando o seno de x em evidência, olha o que vai acontecer, ó. O número que vem multiplicar esse seno aqui é 1. Se eu retirei o seno aqui, sobrou 2 e o cosseno x, ó. Ficou assim, ó. Já o que você fez aqui? Coloquei o seno em evidência. Se eu aplicar a distributiva de novo, vai ficar seno vezes 1, seno. E seno vezes esse cara aqui vai dar 2 senos cosseno. Tudo bem? Só botei o seno em evidência. Perceba que isso aqui é um produto. Se esse cara é um produto, ou esse cara aqui tem que ser zero, ou esse cara aqui tem que ser zero. Então, eu vou botar uma seta aqui de azul para você entender, ó. Ou esse cara aqui vai ser zero, que seria ou o seno de x é igual a zero, ou esse outro cara para cá vai ser igual a zero, ó. O que vai acontecer? Vai acontecer que quais são os ângulos, vou circular aqui de azul aqui para você, em que o seno dá zero. Vamos botar o resultado de vermelho. Quais são os ângulos que o seno de x é igual a zero? Os ângulos vão ser ou o ângulo x tem que ser igual a zero, ou o ângulo x tem que ser π, que é 180, porque o seno de 180 também é zero. Então, aqui, já encontrei dois resultados. Se o x for zero, o seno vai dar zero. E se esse cara dá zero, zero vezes qualquer coisa que der aqui dá zero. Se x for π, o seno de π é zero. Independente do resultado de cá, zero vezes esse cara aqui também vai dar zero. Aí, agora eu preciso ver esse cara aqui. Esse cara que está aqui, eu vou ter que ajeitar ele aqui, ó. Se eu ajeitar ele, vai ficar assim, ó, 2 cosseno x. Passo 1 para o outro lado, mudando de sinal, ó. O 2 agora que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Perceba que eu caio numa equaçãozinha aqui, ó, que é o que a gente já vinha fazendo, né? Quais são os ângulos? Aí eu vou te perguntar, fazer aquela ideia, né? Agora você vai ter que aplicar a equação trigonométrica clássica, que é determinar qual o ângulo em que o seno dele vai dar, que o cosseno, perdão, dá meio. O ângulo vai ser o ângulo de 60 graus. O que é um ângulo de 60 graus? O ângulo de 60 graus é π sobre 3. Mas é negativo. Ele não quer que seja negativo. Quais são os quadrantes de que o cosseno dá negativo? Os quadrantes que o cosseno dá negativo é o segundo e o terceiro. Então, vai ser o π menos alfa. 3 vezes π, 3π. 3π menos π, 2π sobre 3. Então, esse é o outro ângulo.
E qual é o segundo ângulo? O segundo ângulo é o terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o cosseno é positivo, é negativo. E π mais alfa. Então, o resultado vai ser 3 vezes π, 3π. 3π mais π, 4π sobre 3. O que quer dizer esses resultados aqui? Se o x for 2π sobre 3, o seno não dá zero. Mas esse cara aqui vai dar zero. E se esse cara aqui der zero, multiplicado por esse dá zero. Então, quais são os valores, então? Qual é a solução? Solução de preto. A solução é que esses 4 resultados geram a solução do problema. Então, a solução, quem é a solução do problema? Se o x for zero, se o x for π, se o x for 2π sobre 3 e se o x for 4π sobre 3. Ou seja, esses 4 resultados que estão aqui são os resultados que fazem essa equação dar zero. Beleza, pessoal? Vamos para mais exemplos? Vamos para a questão número 3, galera. Continuação dos exercícios. Ele quer a solução daquele problema ali. Eu vou reescrever aquele problema aqui para você, ó. Vou reescrever esse problema aqui para você, ó. Cosseno ao quadrado de x menos 3 vezes o cosseno de x mais 2 igual a zero. Eu estou reescrevendo esse problema aqui para vocês entenderem o seguinte: isso aqui está com a cara de uma equação de segundo grau. No primeiro momento, você pode até não enxergar isso. Então, se você não enxergar isso, eu aconselho você vir aqui e trocar o seguinte: vou chamar o cosseno de x de y. Então, se você chamar o cosseno de x por y, o que vai acontecer? Esse cara aqui vai ser cosseno de x, virou y. Ele é elevado ao quadrado. Cosseno de x aqui vai ser chamado de y. E aí você cai numa equação de segundo grau. Olha lá. Essa equação de segundo grau é uma equação do segundo grau que você vai resolver o valor de y. E depois só você igualar com o cosseno de x. E vai cair numa equação trigonométrica. Ou seja, o que você precisa sempre estar ligado? É que você precisa de estratégias para chegar naquela equaçãozinha simples de equação trigonométrica. Então, vai ter equações que não vai ter, no primeiro momento, aquela equação simples trigonométrica, mas você vai transformar ela numa equaçãozinha simples. Então, o primeiro passo aqui, vamos calcular a equação de segundo grau. Olha. Delta é b ao quadrado, vou fazer de forma direta, tá? B ao quadrado menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale 2. Estou assumindo que você já sabe a equação de segundo grau, tá? Então, com isso, vai acontecer isso aqui, ó. 3 ao quadrado dá 9. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Com isso, o delta deu 1. Já ficamos felizes, porque o delta é um número com raiz que a gente conhece. Só que a gente vai resolver o valor de y. Então, o primeiro erro que a galera comete é chamar o cara de x aqui. Quando você vai aplicar a fórmula de Bhaskara, você vai ter que aplicar a fórmula de Bhaskara usando y. Ó. E y é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o a. Então, como é que vai ser o valor do y? O y vai ficar sendo igual a menos 3, que é o b, mais ou menos a raiz do 1. Opa. Situação aí, ó. Deixa eu voltar aqui, só um minuto. Isso. Sobre 2 vezes o a. O y vai ficar sendo, então, menos com menos dá mais. Mais ou menos a raiz do 1 dá 1 sobre 2. Ou seja, o y tem dois caminhos. Ou ele vai ser a soma 3 mais 1 sobre 2, que vai dar 4 sobre 2, que vai dar 2. Primeiro resultado. E o segundo resultado? O segundo resultado é quando o y for igual a 3 menos 1. E 3 menos 1 dá 2. 2 dividido para 2 dá 1. Ou seja, se o y deu 2 e o y deu 1, agora traz para cá, para a caneta laranja, ó. Isso quer dizer que você está dizendo que ou o cosseno de x é igual a y, ou seja, ou o cosseno de x é igual a 2, ou o cosseno de x é igual a 1.
Só que existe um pequeno problema, né? O cosseno de um ângulo nunca pode ser maior do que 1 e menor que menos 1. Já falamos sobre isso. Então, ele nunca vai poder ser esse resultado aqui, ó, esses dois resultados. Tá ok? Ele nunca vai poder assumir um ângulo que o cosseno dá 2. Nunca. Porque não existe nenhum valor de cosseno, nenhum ângulo que o cosseno dele vale 2. Porque não existe cosseno passado 1. Agora, qual é o ângulo que o cosseno dá 1? Ah, é aqui. Aqui que está o seu resultado. Qual é o ângulo que o cosseno dá 1? É 0. Ou seja, qual é a solução que o cosseno tem? Aqui, ó, vamos botar de vermelho. Qual é o ângulo que o cosseno dá 1? O ângulo que o cosseno dá 1 é o 0 ou o 2π. Que é tanto o 0 e o 360, o cosseno dá 0. Só que, veja uma coisa, ele me determinou um intervalo. Ele diz que só serve resultado que tiver entre 0 e π. Ou seja, esse cara aqui não funciona. Então, só o x igual a 0 funciona. Então, qual é o número de soluções? Eu só tenho uma solução. E qual é essa solução? A solução é que o x tem que ser igual a 0. E quantas soluções tem aqui? Apenas uma solução. Tudo bem? Ele pergunta quantas soluções. Determine o número de soluções. Então, qual é o número de soluções? Apenas uma solução. Só quando x for igual a 0 é que esse resultado vai ter solução. Beleza, pessoal? Vamos fechar com um exercício um pouco mais complicado. E aqui a gente vai envolver muita coisa. E aí um exercício um pouquinho mais... Porque a gente vai ter que fazer relações trigonométricas. Tá ok? E qual é a relação trigonométrica na questão número 4? O que você vai precisar aqui? Você vai precisar ter um pouquinho de conhecimento aqui sobre relações trigonométricas, como eu acabei de falar. Então, olha aqui, ó. Primeira coisa, vamos repetir ele. Vamos escrever ele aqui de azul. Tá ok? Vai ficar assim, ó. Trazer ele bem para cá para o canto. 3 tangente de x mais 2 cosseno de x é igual a 3 secante de x. Vou tentar fazer pelo método mais tradicional, tá? Que é o clássico. Que é qualquer pessoa vai pegar e vai tentar resolver esse problema pelo método clássico. Tudo bem? Então, qual é o primeiro método clássico que você tem que aplicar aí? É transformar esse cara, todo mundo que não for seno e cosseno, em seno e cosseno. Por quê? Porque isso é a primeira estratégia. Muito incógnito. Tem o tangente, tem secante, tem cosseno, tem um monte de gente. Então, qual é o detalhe? Você vai pegar esse cara e vai transformar esse cara em seno ou cosseno, que vai ficar duas incógnitas. Então, a tangente, por exemplo, ela vai se tornar seno sobre cosseno. O cosseno, ele já é cosseno, né? Então, não tem muito o que fazer com ele, não. E a secante, ela é a mesma coisa que 1 sobre cosseno. Perceba o seguinte. O único que não ganhou cosseno foi esse cara aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a caneta verde e vou colocar 1 embaixo dele e vou realizar o MMC com todo mundo. O MMC entre o cosseno e 1, sempre pegar um MMC de alguém com 1, é o próprio alguém, né? Então, o MMC, o resultado é o próprio cosseno. O que vai acontecer aqui, então? Volta para a caneta azul. O que nós vamos fazer? Cosseno dividido por cosseno vale 1. Cosseno dividido para 1 dá cosseno. E cosseno dividido por cosseno dá 1. Então, esse número que está aqui embaixo multiplica com quem está em cima. Então, vai ficar 1 vezes 3 senos dá 3 senos. Quando eu realizo o MMC com todos os denominadores, o denominador vai sumir, né? O cosseno vai multiplicar ali em cima, vai ficar 2 cosseno ao quadrado. E 1 multiplica 3 vezes 1, 3. Multiplicado por 1 dá 3 também. Beleza? Perceba o seguinte. Olha o detalhe que eu vou fazer aqui agora que vocês vão entender agora melhor. Perceba que agora eu irei isolar o cosseno. Já por que você vai fazer isso? Para poder tirar uma relação de cosseno com seno. Então, olha só. Esse seno, 3 seno x, eu vou passar para o outro lado mudando de sinal. Vai ficar assim, ó. 2 cosseno ao quadrado de x é igual a 3 menos 3 seno x. Passei para o outro lado mudando de sinal. Ó. Esse 2 que está multiplicando passa para o outro lado
dividindo. Vai ficar assim, ó. Fala, caramba, Michel, a conta tá grande. É, essa conta aqui é grande mesmo. Parei aqui. Tá? Parei aqui. Por que eu parei aqui? Porque agora o próximo passo, eu vou até apagar esse MMC aqui para não me atrapalhar. Tá? Vocês já viram, quiser bate um print, dá uma volta, bate um print para poder não perder. A próxima parte agora vai ser de vermelho. Preste atenção, a gente tem a fórmula fundamental. Qual é a equação fundamental? Olha a equação fundamental aqui, ó. Então, no lugar do cosseno ao quadrado, eu vou substituir esse cara aqui, ó. E aí você vai perceber que eu vou ficar com seno ao quadrado de x e vai aparecer um seno de x. Percebe-se que vai ter 1 elevado ao quadrado e 1 sem quadrado. Então, o que está caindo? Está tendendo a ir para uma equação do segundo grau. É isso mesmo. Então, aqui, eu vou botar de verde aqui embaixo para a gente fazer o MMC de novo aqui, ó. MMC entre os 2 e os 1 que vão aparecer aqui agora, para sumir com os denominadores. Então, o MMC entre 2 e 1 é o próprio 2, que a gente já falou. Então, ó, embaixo do 1 aparece o 2, embaixo do 2 aparece o 1, e embaixo do 1 aparece o 2. Então, vai ficar 2 seno ao quadrado mais 1 vezes 3, 3. 1 vezes menos 3 seno de x, menos 3 seno de x, igual a 2 vezes 1, 2. Ela sumiu o denominador. Passa todo mundo para o mesmo lado da equação. E agora ajeita, né? Aqui, ó, o 2 passa para cá com o sinal de menos, ela, e vai dar igual a 0. Aí esse 3 aqui vai juntar com 2. 3 menos 2 dá 1. Então, olha só a equação que você caiu. Você caiu numa equação de segundo grau. Caramba, Michel, conta gigante. Isso aqui é uma questão muito mais para uma prova com mais dificuldade, tá? Só que eu quero mostrar para vocês é que a ideia é a mesma. Agora, o que você vai fazer com esse cara aqui? Ó? Vou trazer ele para verde, ó. Vou trazer ele para verde. Vou chamar o seno de x, Michel, de y. Se eu fizer isso, Michel, o que vai acontecer? Esse cara vai passar a ser 2y ao quadrado menos 3y mais 1, para poder calcular a equação de segundo grau. Então, vamos calcular a equação de segundo grau rápido, Michel? Vamos? Então, vai ficar assim, ó. Delta é b ao quadrado, olha lá, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale 2, e o c, que vale 1. De novo, o delta vai dar 1, olha, porque vai ficar 9 menos 8. Delta igual a 1. Show, Michel. Tô sacando. E agora não esqueça de botar o resultado como y, né? Y é igual a mais ou menos, na verdade, menos b. Quem é o b? Vamos fazer direto, ó. O y é igual a menos b, então vai ficar menos 3. Mais ou menos a raiz do deltinha sobre 2 vezes o a. E lembre-se que o a vale 2, ó. Então, cuidado para tu não esquecer e acabar botando 1 ali, porque é o que vocês já estão acostumados. Então, vai ficar, ó, 3 positivo mais 1 sobre 4. O que vai acontecer? Existem 2 valores para y. Ou o y é a soma, e se ele for a soma, vai ficar 4 sobre 4, e o resultado dá 1. Ou o y é a subtração. E se ele der a subtração, preste atenção, ele vai ficar 3 menos 1, 2. 2 sobre 4 dá para simplificar e dá meio. Então, qual é a pergunta que ele está te fazendo? Vamos finalizar agora de laranja, que é a única cor que faltou, né? Vamos finalizar de laranja. Então, o que eu quero dizer? O seno de x não é igual a y, ou seja, ou o seno de x é igual a 1, ou o seno de x é igual a meio. Pronto, você caiu naquela parte tranquila, naquela parte que a gente já vinha fazendo. Então, aqui, ó, qual é o ângulo em que o seno dá 1? O ângulo em que o seno dá 1 é quem? Quem é o ângulo que o seno dá 1? 90 graus. Então, o x tem que ser π sobre 2. Acha primeiro todos os resultados, depois você vê qual que serve e qual que não serve, tá? Então, π sobre 2. E qual é o ângulo que o seno de x dá meio? Lembra?
A gente fez isso logo na primeira questão de equações trigonométricas. É o 30 graus. Só que não é só o 30 graus. O 150 também, que é aquele π menos alfa, né? A gente fez. Ou seja, o x1 é igual ao alfa, que é 30 graus. Quanto é que vale 30 graus? π sobre 6. E quem é o x2? O x2 é o π menos alfa. Quem é o π menos alfa? Vou escrever aqui, ó. π menos π sobre 6. Aí vai ficar 6 vezes π, 6π. 6π menos π, 5π sobre 6. Não precisa colocar mais 2kπ, porque ele deu um intervalo. Olha o intervalo que ele deu. Ele quer que os números estejam entre 0 e π. O π sobre 2 está entre 0 e π? Sim. Então, vamos pegar aqui de preto, só um minuto. Então, o primeiro resultado serve. O segundo resultado, π sobre 6 está entre 0 e π? Sim. Então, também serve. Ó. O terceiro resultado, 5π sobre 6 está entre 0 e π? Sim. Ou seja, os 3 resultados são soluções para esse problema. Ou seja, se você pegar o x e substituir por π sobre 2, esse resultado, essa equação vai ser válida. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês o passo a passo de como resolver equações trigonométricas. Isso cai diversas vezes em provas militares, tá ok? Principalmente em provas militares, vestibulares, é muito mais raro isso cair, a não ser que seja vestibulares como FUVEST, né? Mackenzie, o pessoal os vestibulares de São Paulo, que são elaborados de forma mais rápida, mais direta, tá ok? Então, pode ser que caia sim, tá ok? Mas é mais focado para a galera da área militar. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Deixa aquele likezão maneiro aí pro nosso vídeo. Se inscreva no canal, dá aquela moral pra gente e até uma próxima.